Razão e proporção. O papel da razão e da proporção na matemática é abordado tanto com respeito ao desenvolvimento da matemática quanto às relações da matemática com outras áreas do conhecimento. O segundo aspecto da matemática grega é que a noção de razão está presente no próprio conceito grego de números, pois isso é concebido como uma coleção de unidades. Isso tem várias consequências. Visto, por exemplo, que a unidade não tem pares, ela não pode ser partida e assim o conceito de fração não faz sentido. Dessa maneira, na matemática teórica, as razões fizeram o papel de frações e na matemática prática, o conceito de razão foi concretizado pelos sistemas de mensuração, pois nesse contexto não há aparentemente problema com a existência de submúltiplos nem a escolha de unidades menores. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Cinco sobre 20, dividido por 5 ambos os termos, 1 sobre 4. Um dia de sol para cada 2 de chuva. 1 sobre 2. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. 2 sobre 10. Dividindo por 2, 1 sobre 5. Definição de razão. É a constante numa comparação de duas quantidades pelo seu quociente. Tem por base a capacidade de determinar quantas vezes contém uma a outra. Exemplo. Maria e João dividiram uma pizza entre si. A Maria ficou com 4 fatias da pizza e João ficou com 5. Qual é a razão entre o número de fatias de pizza entre Maria e João? Resposta. A razão é 4 para 5. Vê-se 4 para 5. Exercícios. 1. A distância de duas cidades no mapa de escala 1 dividido por 2000 é de 8,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? Resolução. 2000 vezes 8,5 igual a 17.000 centímetros. Logo, a distância real de uma cidade a outra é de 17.000 centímetros. Transformando centímetros para metros, fica 17.000 dividido por 100. Isso é igual a 170 metros. 2. Uma equipe de futebol obteve, durante o ano de 2010, 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas? Resolução. 26 sobre 26 mais 15 mais 11, que seria as vitórias, empates e derrotas, igual a 26 sobre 52. Dividimos ambos os termos por 26, fica 1 sobre 2. Logo, a razão do número de vitórias para o número de partidas disputadas é 1 sobre 2. Outro exemplo de razão é a transformação geométrica denominada homotetia. A homotetia é um tipo de transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura, mas mantém as características principais como a forma e os ângulos. Diversos aspectos podem ser analisados para definir se uma figura é semelhante a outra. Por exemplo, entre ângulos, há pelo menos 4 casos de congruências, mas, em geral, é possível afirmar que duas ou mais figuras são semelhantes se elas possuem os mesmos ângulos, a mesma quantidade de lados e alguma proporção entre as medidas dos lados. Mexendo na razão, a gente pode ver que temos vários triângulos semelhantes a esse. Maiores ou mesmo menores. Numa escola, a razão entre o número de professores e o número de auxiliares é de 16 para 2. Sabendo que o número total de professores e auxiliares é de 108, quantos professores e quantos auxiliares existem na escola? Resolução. Razão entre professores e auxiliares é 16 professores dividido por 2 auxiliares. A razão entre o total de professores auxiliares e auxiliares é 16 mais 2 dividido por 2. Isso é 18, que é o total de professores auxiliares, dividido por 2 auxiliares. Logo, 18 dividido por 2 é igual a 108 dividido por x. Então, 18 vezes x é igual a 108 vezes 2. Logo, 108 vezes 2 dividido por 18. Portanto, x é igual a 12 auxiliares. 16 dividido por 2 é igual a x dividido por 12. Logo, 2 vezes x é igual a 16 vezes 12. Assim, 16 vezes 12 dividido por 12
Portanto, x é igual a 96 professores. Definição de proporção. Expressão de uma relação de grandeza entre duas artes ou entre cada uma das partes e a grandeza total. Expressão que traduz a igualdade entre duas razões. A está para B, assim como C está para D. 3 sobre 4 é igual a 30 sobre 40, pois se dividimos 30 sobre 40 por 10, vamos chegar à mesma igualdade de 3 sobre 4. Do lado temos 30 dividido por 40 é igual a 15 sobre 20, que é igual a 3 sobre 4. Porque se dividimos 30 por 15 e 15 por 5, chegamos a 3 sobre 4. Se dividimos 40 por 2 e 20 por 5, chegaremos a 4. Outro exemplo é o 5 dividido por 8 é igual a 90 dividido por 144. Logo, 90 por 144 dividido por 2 vai dar 45 sobre 72. Dividindo por 7, 45 dividido por 7 vai dar 5, e 72 dividido por 7 vai dar 8. Mesma proporção de várias maneiras distintas. Propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui é a prova da propriedade. 3 vezes 40 vai dar 120, 4 vezes 30 vai dar 120. Logo, são iguais. E sobre B igual a C sobre D, D sobre C igual a B sobre A, entre outros. Exercício. As bacias sanitárias ecológicas utilizam 6 litros de água por descarga em vez de 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Resolução. Com o uso da bacia não ecológica, são dados 60 dividido por 15, igual a 4 descargas diárias. Com o uso da bacia ecológica, serão gastos 4 vezes 6 igual a 24 litros. Isso gerará uma economia diária de 60 menos 24, igual a 36 litros. 2. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Resolução. X mais y igual a 45. X sobre y igual a 7 sobre 2. Utilizando a propriedade, a soma dos dois primeiros está para o segundo, bem como a soma dos dois últimos está para o último. Logo, x mais y sobre y é igual a 7 mais 2 sobre 2. Y é igual a 9 sobre 2. Assim, 4 vezes 2 é igual a 9 vezes y. Y é igual a 90 dividido por 9, que é igual a 10. Portanto, a idade do filho é 10 anos. X mais 10 é igual a 45. Substituindo o 10 do x, dá x mais y igual a 45. Substituindo o y, que deu 10. Logo, x igual a 45 menos 10 é igual a 35. Portanto, a idade do pai é 35 anos. Relação entre grandezas. Vamos analisar essa situação. No supermercado, um pacote de biscoito é R$2. 2 pacotes de biscoito é 4. 3 pacotes de biscoito é 6. 4 pacotes de biscoitos é 8. 5 pacotes de biscoito é 10. Logo, a quantidade de gastos são diretamente proporcionais. Quando aumenta a quantidade, aumenta o gasto. Duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas numa determinada razão, a outra aumenta ou diminui nessa mesma razão. Outra situação, um automóvel para percorrer 120 km gasta 1 hora rodando a 120 km por hora, 2 horas rodando a 60 km por hora, 3 horas rodando a 40 km por hora, 4 horas rodando a 30 km por hora e 6 horas rodando a 20 km por hora. Logo, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta a velocidade, o tempo diminui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra diminui, ou aumenta, na mesma razão. Estuda-se em proporção a relação entre grandezas. Em alguns casos, vemos que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma implica o aumento da outra. Em outras, inversamente proporcionais, isto é, o aumento de uma implica a redução da outra.
Achei que em qualquer dos casos anteriores podemos resolver grande parte dos problemas relacionados às grandezas proporcionais utilizando regra de 3 simples ou composta. O que vimos nessa aula? Razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Veremos na próxima aula. Regra de 3 simples ou composta. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Essa fica para vocês pensarem. Resolveremos na próxima aula. Vários jogos disponíveis no Moodle. Entre no Moodle e resolva mais exercícios.